Olá, eu sou a professora Isabela de Souza do Nascimento. Hoje na aula a gente vai conseguir compreender o que é a sociologia enquanto disciplina, principalmente quais são seus benefícios para a nossa compreensão acerca da sociedade, então a gente consegue desenvolver um pensamento crítico com essa disciplina. Como é uma aula mais inaugural sobre a disciplina, não retomaremos a aula passada, mas compreenderemos o que a sociologia tem nos oferecer nesse sentido. Então, a sociologia é um importante caminho para a gente conseguir compreender a sociedade que a gente está inserido, principalmente porque a gente já passou por grandes transformações que precisassem de fato de uma disciplina que trouxesse amparo para a gente entender o que essas mudanças refletem a nós e na sociedade que a gente está vivendo. Sendo assim, o pensamento sociológico é um dos principais conhecimentos e desenvolvedores do senso crítico, porque o senso crítico ele vem para auxiliar a quebrar justamente o senso comum, porque o senso comum é um conhecimento dotado de preconceitos, na qual a gente não tem uma ciência em cima disso, a gente não tem um conhecimento muito claro em cima disso, são de fato concepções iniciais acerca das coisas, ou seja, a gente não pode colocar isso como verdade absoluta. Sendo assim, a sociologia procura questionar e dar fundamento que vão levar esses preconceitos e essas pré-noções a serem destruídos e fazer com que a gente de fato viva numa boa sociedade. Sendo assim, a sociologia vai ser é, compreendida como uma ciência mais social, uma ciência mais humana, que vai se utilizar do senso comum como um ponto de partida, mas a gente vai conseguir investigá-lo e muitas vezes desmistificá-lo, ou então dar mais base para essa verdade, para esse conhecimento. Então, não é que a sociologia de fato produza verdades incontestáveis, mas ela traz conhecimentos mais seguros, como eu disse, conhecimentos mais embasados, que se utilizem da ciência, que se utilizem de outros meios que dê maior comprovação, maior estudo, maior pesquisa, maior investigação nesse sentido mesmo. Sendo assim, compreendendo em versões mais amplas assim o que a sociologia quer dizer, o que a sociologia tem a nos oferecer, a gente consegue também compreender qual é a origem da sociologia. Então, ainda que não tenha uma concepção muito clara de onde de fato surgiu a sociologia, o dia que surgiu, por exemplo, a gente consegue compreender que alguns movimentos deram embasamento para que a sociologia de fato se tornasse uma matéria, uma disciplina mais concisa, uma área de conhecimento mais ampla e mais perpetuada, que ela conseguisse se perpetuar ali naquela sociedade. Então, como eu disse, ainda que a gente não consiga de fato ver onde está o embrião e o início exato da sociologia, a gente sabe que alguns movimentos deram início para que ela se tornasse uma disciplina de fato. Então, alguns autores colocam que o início da sociologia estaria, por exemplo, nas obras de Aristóteles. Por quê? Porque lá esse filósofo, ainda que ele não seja um sociólogo, ele colocou muito embasamento nas instituições familiares, nas instituições econômicas, tratou muito da política. E a nossa sociedade é justamente isso, abrange justamente isso. Então é nesse sentido que alguns autores defendem que lá estaria posto de fato o início da sociologia. Mas a gente também tem algumas controvérsias, na qual outros autores colocam que o início da sociologia, se precisasse falar que existe uma obra que comprovasse o início da sociologia, estaria na obra de Montesquieu, onde ele trata justamente o espírito das leis, porque lá está posto uma análise muito ampla e concreta acerca dos regimes políticos que a gente tinha ali naquela época. Então foi de fato uma obra revolucionária para aquele contexto, à medida em que a política estava sendo tratada de maneira mais aperfeiçoada. Sendo assim, alguns autores atribuem o início da sociologia também a esse autor, porque ele também estava procurando compreender algumas conjunturas daquele contexto. E como eu disse, a sociologia vem justamente com esse objetivo,
dar suporte para que a gente compreenda todas as transformações sociais que a gente passa, todas as nossas questões, as instituições, a política, a antropologia, então dos mais diversos setores sociais. Sendo assim, a gente compreende que para a sociologia ser entendida como uma ciência, como um método de estudo mesmo, ali no século XIX foi uma importante passagem, com importantes acontecimentos, porque a gente teve a Revolução Industrial. O que aconteceu? A Revolução Industrial deu suporte, modificou aquela sociedade tão intensamente, principalmente no trabalho, introduzindo máquinas agora para o mercado de trabalho. Então, se todas as pessoas, ou a maioria das pessoas, realizam algum tipo de trabalho, e isso faz muito parte da vida delas, é certo que se a gente revoluciona o meio de trabalho, a gente também vai revolucionar uma sociedade. Porque os homens estão inseridos de fato no mercado de trabalho. E isso faz parte da vida deles. Sendo assim, a Revolução Industrial teve grande peso para que a sociologia surgisse ali naquele contexto e auxiliasse na compreensão de por que aquelas máquinas poderiam ser introduzidas, porque o trabalho estava sendo mais acentuado, porque aquelas pessoas estavam inseridas naquelas fábricas em condições insalubres, que agora a gente entende que é condições insalubres de trabalho. Então, a Revolução Industrial deu suporte para isso. A Revolução Francesa, a gente compreende que ela deu suporte também, porque ela revolucionou o fazer político, ela revolucionou a maneira com que as pessoas iam fazer uma revolução, ela deu. É, ela surgiu ali naquele contexto os conceitos de esquerda e direita, por exemplo, então é nesse sentido que ela veio de fato mudando a maneira com que a gente fazia política ali naquele contexto. Então foi uma mudança extremamente brusca. Então a gente precisava de uma disciplina que de fato viesse e desse suporte para a gente compreender por que essas mudanças sociais estariam de fato mudando a nossa vida, o nosso jeito de fazer política, o nosso jeito de trabalhar. Então a gente compreende assim. A gente também teve nesse contexto as ideias iluministas. Elas vieram o quê? Para influenciar alguns pensadores a pensarem de fato, a fazerem suas teorias com mais racionalidade. Então, a gente utiliza ali, naquele contexto dos pensadores iluministas, a gente utiliza mais a razão para compreender a natureza e a sociedade. E a sociologia é justamente isso. Fugindo daquele senso comum, a gente utiliza a razão para compreender essas transformações sociais, certo? E daí sim a gente vai ter o surgimento da sociologia com o objetivo de compreender as transformações das sociedades, ok? Sendo assim, a gente também tem um importante sociólogo que deu base para que a sociologia se tornasse de fato uma disciplina, que foi o Auguste Comte, ou Comte, como preferirem. Ele tem uma ideia muito positivista acerca da sociologia, então foi de fato o pensador que cunhou o termo sociologia. Então, o cientificismo para ele era extremamente importante, essa ciência era extremamente importante e ela deveria estar na sociologia. Então, ele vai defender a sociologia como um estudo rigoroso que pudesse assim compreender e controlar as sociedades, fazer um papel mais de controle além da compreensão. Desculpa. Sendo assim, ele vai encontrar algumas leis sociais nos seus fundamentos que fossem de fato umas leis mais gerais que pudessem compreender as sociedades naquele contexto. Ainda ele desenvolve uma teoria chamada Lei dos Três Estados, na qual ele defende que as sociedades vão evoluir em estágios, sendo assim, o primeiro estágio é uma sociedade mais arcaica, onde as pessoas se utilizam de explicações de fenômenos naturais, de fatos sociais como os deuses. Então, eles vão se utilizar de figuras mais místicas para dar explicações para a sociedade. No segundo estágio, a gente vai ter umas explicações mais abstratas, como a força da natureza, o que a natureza influencia nesse sentido, tentando dar explicação. E por fim, no terceiro estágio, a gente teria a evolução social. Então, de fato, a sociologia e a compreensão da sociedade estaria posta como uma ciência, para assim dar explicações naturais, desculpa, dar explicação para as coisas naturais e humanas. Sendo assim, a gente compreende o início da sociologia e o principal sociólogo que a gente tem nesse início. É isso.